Então, uma breve revisão sobre o capítulo de Introdução à Análise de Sistemas. A gente discutiu sobre a crise de software, né? O que se tinha antes, né, no desenvolvimento de software artesanal e quais eram os principais problemas no desenvolvimento de sistemas. Contínuos erros de execução, descumprimento de prazos, problemas relacionados aos custos, inexistência de documentação, falta de comunicação durante o desenvolvimento do sistema, falta de comunicação inclusive com os usuários, a falta de testes e a insatisfação dos usuários porque eles não recebiam aquilo que eles necessitavam. O software que eles recebiam não atendia a necessidade deles. Isso originou a crise de software, que a gente já estudou, e a partir dessa crise de software, novas ideias, novos pensamentos surgiram para tentar melhorar, para tentar criar uma forma de estabelecer um processo de desenvolvimento de software com qualidade, software que realmente atenda às necessidades do cliente. E a partir daí, metodologias de desenvolvimento de software surgiram, né? Uma coisa importante a ser diferenciada nesse ponto é a diferença entre método e metodologia, né? O que é um método? O método é o caminho pelo qual se atinge um determinado objetivo. Quais são os passos que eu tenho que seguir para me atingir um determinado objetivo? E a metodologia? A metodologia é o estudo de todos os métodos ou de alguns métodos que eu posso usar para me atingir um determinado objetivo. Então, focando na nossa disciplina, a gente poderia trazer como metodologia estruturada, e dentro dela tem alguns métodos, por exemplo, o método de análise estruturada, projeto estruturado, método de programação estruturada, então para você desenvolver software de forma estruturada, fazer análise de software de forma estruturada e por aí vai. E a metodologia orientada a objeto? Ela traz outros tipos de métodos, por exemplo, método de análise orientada a objeto. Isso vai resultar num projeto de software orientado a objeto. Também existem métodos de programação orientada a objeto, que está relacionado com linguagens de programação orientadas a objeto. Então, que são exemplificando método e metodologia. A partir desse contexto, né, de crise de software, metodologia de desenvolvimento de software, criou-se fases gerais de um processo de desenvolvimento de software. Isso é uma visão bem geral, porque existem outras formas de processo de desenvolvimento de software. Então, inicialmente, pode-se pensar que existe a fase de análise, onde o analista deve perceber o problema do cliente, o que ele precisa, quais são os requisitos que esse software ele deve conter, o que esse software deve fazer, que tipo de problema que ele deve resolver. O produto disso seria o projeto, né? Aí que a gente já tem diagramas relacionados com o tipo de análise que foi feita. E a partir disso, a equipe de desenvolvimento pode ter acesso a esse projeto, ter acesso a essa modelagem e realmente criar o banco de dados, realmente implementar o software utilizando uma linguagem de programação. E por último, mas dentro desse contexto geral aqui, a fase de testes, onde você realmente testa se o software ele tem algum problema, se ele realmente fez aquilo que realmente está fazendo aquilo que o cliente esperava que ele fizesse. É importante ressaltar aqui que em alguns processos de desenvolvimento de software, a parte de testes ela está relacionada com todas essas fases. Então, eu posso fazer testes na fase de análise, testes na fase de projeto, testes na fase de implementação, testes após a versão mais estável, né? A partir do momento que eu tenho a versão mais estável do software, eu posso fazer testes diretamente com usuários, por exemplo. Então, isso aqui é uma visão geral, tá? Não se apegue no fato que o teste é a última coisa a ser feita, isso não é verdade. Então, existem vários tipos de testes que vocês podem estudar em outro momento e cada teste pode ser aplicado em cada uma dessas fases. Isso é muito importante de se frisar. Outros modelos de desenvolvimento de software, né, desconsiderando esse processo geral, sequencial, cascata, modelo V, modelo incremental, RUP, que é muito utilizado, evolutivo, espiral, dentre outros. Isso aqui a gente vai estudar mais no finalzinho da disciplina. Focando na parte de análise de sistemas, o que a gente poderia estudar? Formas de realizar análise. Então, desconsiderando, né, esses novos estudos após crise de desenvolvimento de software, a gente pode imaginar que existia algum tipo de análise, sim. Esse tipo de análise pode ser chamado de análise tradicional, utilizava ferramentas simples como textos, fluxogramas, e o foco era na função do sistema. O que o sistema tem que fazer? O sistema tem que fazer isso, isso e isso.
Então, normalmente o produto era um simples documento, né? E esse documento era voltado para falar o que o sistema tinha que ter, quais as funcionalidades dele. E a partir disso surgiram alguns tipos de análise, que foram estudados na disciplina, que é a análise estruturada, essencial e orientada a objeto. Então, quais são as ferramentas da análise estruturada? Diagrama de fluxo de dados, normalização de dados, dicionário de dados, e o foco é nas funções e nos dados, né? Quais dados, relacionamento entre dados, fluxo dos dados dentro do sistema. Utiliza diversas ferramentas, relaciona-se ao desenvolvimento de sistemas em linguagem estruturada, por exemplo, C, PHP estruturado, porque PHP você também pode desenvolver de forma orientada a objeto. Então, aqui eu estou querendo dizer o seguinte: se eu faço uma análise estruturada, normalmente isso vai estar relacionado com um banco de dados também, que é relacional, e o desenvolvimento de software de forma estruturada usando uma linguagem de programação que aceita a programação estruturada. A análise essencial, você já sabe que é uma evolução na análise estruturada, né? Então ela passa a ter um foco nas funções, o que o sistema tem que fazer, nos dados, né? O fluxo de dados no sistema e o controle entre cada uma dessas funções e desses dados, né? Ferramentas relacionadas, tabela de eventos, diagrama de fluxo de dados, o DEC, o diagrama de unidade de relacionamento, mais relacionado depois com a criação do projeto físico do banco de dados, diagrama de transição de estados, diagrama de estrutura de dados, normalização, dicionário de dados. Então, observa-se aqui uma preocupação com o comportamento do sistema, né? A análise estruturada já se relaciona com o desenvolvimento de linguagem de programação orientada a objetos, por exemplo, Java, PHP trabalhado na forma orientada a objetos, dentre outros. Então, aqui espera-se que o analista faça uma análise orientada a objeto, que o produto disso seja diagramas de caso de uso, diagramas de classe ou diagramas de implementação, atividades, e que depois desses diagramas prontos, da modelagem feita, o desenvolvimento seja feito numa linguagem que aceita a orientação a objeto. Então, é uma abordagem mais nova de análise de sistemas, bem mais próximo do mundo real, porque ela trabalha com objeto, um objeto pode ser qualquer coisa, né? E os conceitos principais são classes, objetos, atributos e métodos. Aqui a gente tem um exemplo de diagrama de dados de relacionamento, né, que é uma ferramenta utilizada na análise estruturada. Na verdade, é um fruto da análise estruturada, também da análise essencial. Aqui você tem algumas entidades, né? Por exemplo, usuário, compra, que tem um modelo com abstração maior. Isso aqui depois do banco de dados vai virar uma tabela, né? Tabela usuário, tabela compra. Aqui vocês percebem um relacionamento entre essas entidades. Então, por exemplo, o usuário ele faz compra, uma compra ela tem ingresso, o ingresso ele é para um determinado evento, o evento tem um ambiente, e o ambiente pode ser de um determinado tipo, e por aí vai, né? É importante destacar aqui a questão dos relacionamentos. Então, por exemplo, um relacionamento 1 para 1, aqui ó, relacionamento 1 para 1, uma dada instância de um objeto tipo X é associada a uma e somente uma instância de um objeto tipo Y. 1 para M, um objeto tipo X associado com um ou mais instâncias de um objeto tipo Y. M para M, para cada instância de um objeto tipo X associada com uma ou mais instâncias de um objeto tipo Y. Então, vamos observar o seguinte. Imagina que um usuário ele pode fazer 0 ou mais compras. Então, por exemplo, um usuário pode fazer nenhuma ou mais compras, né? Então, um usuário pode fazer nenhuma ou mais compras. Agora imagina que uma compra ela pode ser feita por nenhum usuário, né? Ou por apenas um usuário. Uma compra ela só pertence a um usuário, ela não pertence porque ela não existe. Então você tem aqui uma compra relaciona-se com 0 ou no máximo um usuário. A mesma compra não pode ser de mais de um usuário. Então como que você determina esses relacionamentos, né? Você faz o mínimo e o máximo. Então no lado do usuário, qual que é o mínimo entre 1, 0 e 1? 0. Esse é o mínimo. Qual que é o máximo entre 1, 0 e 1? 1. Então, qual que é o resultado? 0 e 1, considerando que o mínimo é 0 e o máximo é 1.
Então, um usuário faz 0 ou mais compras e uma compra ela está relacionada com um ou nenhum usuário. Tá? Continuando aqui, você tem um diagrama de classe. Então, cada retângulo desse aqui, quadrado, é uma classe. Né? A classe ela é dividida em 3 partes, que é o nome da classe, os atributos da classe e os métodos da classe. Lembrando que os atributos são características, propriedades, e os métodos são ações, coisas que você pode fazer com a classe ou que a classe pode fazer. Então, observando o evento, né? Quais propriedades, características um evento tem? Um evento tem descrição, um evento tem data de inclusão, um evento tem data do evento, tem sinopse, tem componentes. E o que você pode fazer com um evento? Dentro de um sistema de informação, no caso. Posso abrir um evento, posso pesquisar um evento, poderia excluir um evento, alterar um evento e assim por diante. Observa que existem relacionamentos entre classes e a cardinalidade é o tipo desse relacionamento. Tá? Aqui a gente tem um caso de uso, um diagrama de caso de uso, bastante utilizado também na análise orientada a objeto, é fruto da análise orientada a objeto, produto, né, da análise orientada a objeto, e os conceitos principais de um caso de uso, né? Então, os atores, relacionamento entre os atores, relacionamentos entre casos de uso, cada elipse que é um caso de uso. Então, esse ator, ele cadastra o usuário, ele compra ingresso, ele emite ingresso. É importante observar que um caso de uso, normalmente, ele tem um verbo no infinitivo, né? Cadastrar, efetuar, autenticar, consultar, gerar, manter e assim por diante. Né? Então, seria referente à parte do capítulo 1 da nossa disciplina.